Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Camilo Duarte e hoje estamos aqui com o Felipe Bombardelli. Tudo bom, Felipe? Opa, tudo bem, Camilo? Perfeito. Felipe, vamos fazer algumas perguntas sobre esse momento, sobre a candidatura e sobre todo o resto que está acontecendo aí. E eu queria ver se você poderia estar aqui se apresentando à nossa audiência e falando um pouco sobre esses pontos. Tudo bem? Uhum, tudo tranquilo. Vamos lá. Uma pergunta que sempre temos feito aos entrevistados, e é uma das primeiras coisas assim que vai para a audiência, por que o PCO lança candidaturas, porque o PCO está lançando o Felipe como candidato, qual o sentido disso, como é que você vê essa situação, como é que você vê a sua candidatura pelo PCO? O que eu vejo em grande parte é a mobilização, aproveitar esse momento político aí que está todo mundo querendo saber proposta, querendo se discutir um pouco de política, a gente tem um pouco de espaço para colocar aí a política do partido, informar os trabalhadores e também criar esse movimento mais para tentar trazer gente para a militância do partido também. E, claro, a, a própria essa mobilização das pessoas virem para a esquerda é de fundamental importância. Eu vejo aí que é uma atitude acertada, porque em grande parte o pessoal coloca como as pessoas, os candidatos, como super-heróis que vão fazer alguma coisa, que vão tentar mudar alguma coisa, e não é. As mudanças sociais levam tempo, e todo essa parte eleitoral é uma pequena parte, mas não é o todo. As transformações são levando em toda a candidatura, todos esses 4 anos, que são de luta e não apenas nessa parte eleitoral. É claro, a gente foca nessa parte da eleição para poder levantar essa bandeira do PCO e também dar um certo susto aí nos capitalistas, dizer, ó, estamos aqui, se vocês ficarem fracos, a gente pega vocês. Mais ou menos nesse sentido. Muito bom. Fazer a propaganda, né? Organizar. Claro. Perfeito. Outra pergunta que sempre fazemos, Felipe, quem é Felipe? Quem é o militante Felipe? Qual a trajetória política do Felipe? Você podia contar para a nossa audiência? Eu passei a ser marxista por influência de um professor de história no ensino médio, que ele deu toda a parte de história baseado na visão marxista de modo de produção, e ele deu toda a parte de aula, não baseado nos fatos, mas baseado na sociologia, em cima dos modos de produções, e os fatos eram meio que para comprovar as teses, né? Então, desde ali dos meus 15 anos, eu acabo sendo marxista, e eu gosto muito da tecnologia porque é uma das principais mudanças no capitalismo, né? Então, o capitalismo ele desenvolve a tecnologia para poder ganhar novos mercados, para conseguir sobreviver, mas, por outro lado, a tecnologia cria aumenta a produção, que é um grande veneno ao capitalismo devido às crises de superprodução, que é a fraqueza do capitalismo, né? Então, eu venho abordando na parte política nesse lado marxista, e também venho trabalhar na parte de tecnologia, que eu sou formado em ciência da computação, sou programador, e estou tentando aí desenvolver na parte de robótica, colocar o Brasil na quarta revolução industrial e desenvolver toda essa tecnologia de um modo livre, para que as pessoas consigam compartilhar, para que as pessoas tenham o poder ali de automatizar suas tarefas caseiras, suas fazendas, suas indústrias, e desse lado também eu consigo aumentar as forças produtivas, né? Que é o que eu tenho visado, principalmente agora com a robótica, com essa evolução da robótica. E aí, então eu tenho esses dois lados, esse lado, essa abordagem pela tecnologia, e também essa parte de política, que é o que a gente vai conseguir alterar o mundo, né?
Basicamente é o resumo aí da minha pessoa. Perfeito. Fazendo história com tecnologia. É, outra coisa que a gente sempre pergunta, Felipe, a gente está falando com o pessoal, está sempre abrindo esse ponto, como está sendo, qual é a visão que o Felipe tem, que o PCO tem, no caso, sobre a questão da dívida pública e do orçamento público. É algo que a gente está vendo aí muito urgente nesse momento, a questão da a pressão externa que há para que o governo aumente o repasse do orçamento público aos capitalistas. Você vê, em 2023, 43% do orçamento federal, 43 ou 47, foi diretamente para o pagamento de juros e amortização da dívida. E durante o golpe, depois de 2016, ainda era maior esse percentual. Aí, assim, eu queria saber qual a posição do PCO, qual a posição da campanha que vocês estão fazendo em relação a esse ponto, ao orçamento público e a dívida pública. Você poderia falar para nós um pouco sobre isso? Creio que todo mundo já bateu aí na tecla de não pagamento da dívida, toda essa pauta que a esquerda antigamente lutava, né? Até mesmo a auditoria da dívida pública também seria uma pauta viável. Eu vou abordar aqui um pouquinho a área de que as pessoas estão correndo muito atrás do dinheiro e elas estão só focadas nisso, tipo, ó, vamos aqui, o custo, qual que vai ser o custo? Normalmente, quando eu comento do transporte público, da tarifa zero, o pessoal, mas e o custo, não sei o que tal, e, e o pessoal só fica mentalizado aí, só fica focado nessa questão do dinheiro. E hoje em dia, o dinheiro, ele está sendo uma entrave para o desenvolvimento tecnológico. Em vez de você impulsionar a produção, essa dívida pública está sendo um entrave para o desenvolvimento industrial brasileiro, né? Já por outro lado, ninguém pede lá para os Estados Unidos travar a economia deles para pagar a dívida pública deles, né? Nesse sentido, o pessoal tem que parar de pensar na forma de sociedade como apenas em questão de dinheiro monetário. Porque dinheiro ali são números na conta bancária, são meramente papel que não significa nada. O mais importante para a sociedade é a produção e a sua capacidade produtiva. Certo? Não adianta você ter os Estados Unidos, que tem uma grande quantidade de dinheiro, mas que está perdendo suas indústrias, está perdendo sua capacidade tecnológica e está perdendo sua capacidade produtiva industrial. Já a China, ela tem ganhado, hoje produz mais de 30% do que é feito no mundo, ela tem ganhado sua produção, e que o mais importante acaba sendo a produção em si. O dinheiro é algo meramente meio para distribuir essa produção, né? E hoje em dia, com o desenvolvimento das criptomoedas, outras coisas, você pode ter mecanismos de distribuição muito mais robustos. Vamos pensar em cada commodity ter uma sua própria criptomoeda, onde quando você colhe aquela commodity, ou quando você produz aquela commodity, aparece a criptomoeda, né? Então, isso já dá toda uma planificação, ou começa a um processo de a gente conseguir planificar toda a economia. Visto que hoje, boa parte das indústrias vão se conectar nos servidores, então todas as indústrias vão ter um monitoramento em tempo real da sua produção, como que está a sua produção, todas as máquinas que eles estão, o que vai ser preciso ser trocado, tudo isso vai estar ali conectado no servidor. E aí, de qualquer modo, a planificação da economia vai ser uma tendência futura, seja feita pelos próprios capitalistas, para poder aumentar a produção, ou seja feita pelo governo. E é claro, a gente defende essa planificação seja feita pelo governo, porque vai ser mais democrático. Já os capitalistas, eles vão tomar toda conta da cadeia de produção, e eles vão colocar ali de cima para baixo, de uma forma ditatorial, esse processo, né? Visto que hoje, se você for pegar lá a Amazon,
e Mercado Livre, todos esses software aí de interface entre cliente e produtores, eles vão chegar, hoje eles ainda controlam essa interface, só que futuramente eles vão começar a dominar toda a cadeia de produção. Se você for pegar ali a Amazon, hoje ela já tem hoje é só uma interface entre o usuário entre o usuário, o cliente e a produção. Mas futuramente eles podem ser dono de várias indústrias e fazer a produção sobre demanda. Então, quando a pessoa comprar um carro, ele vai abrir uma chamada lá da mineração, que ó, eu preciso produzir um carro, e aí, dentro de 15 dias, o carro vai estar pronto. E eles vão fazer a produção sobre demanda. Provavelmente, né, no futuro. Isso é interessante que as empresas hoje, as grandes empresas, toda a produção é coletiva. Você pega uma empresa Correios, qualquer empresa de grande porte, 100 mil trabalhadores. É uma produção extremamente coletiva. Mas a apropriação, aí não, aí é individual. A gente tem, infelizmente, essa é a realidade, por exemplo, da Petrobras também, né? É uma coisa que a gente vai ter que lutar muito para resolver isso. A primeira coisa na Petrobras é começar a vender em real, parar de vender em dólar. O pessoal não fala em desdolarização? Cadê a desdolarização? Complicado. Bom, é interessante que a Petrobras ficou entre as 20 maiores, ficou em 13º lugar, que mais rendeu dividendos nesse segundo trimestre de 2024. Negócio absurdo, assim. Eles pagaram, em 6 meses, o PIB de um país feito Honduras, um país aqui pequeno da América do Sul, 190 bilhões. Em 2022, se não me engano, eles distribuíram de dividendos a quantidade de dinheiro suficiente para pagar a educação, o que foi pago do orçamento da educação nacional, se não me engano, e um pouco da saúde. Só que foi distribuído em dividendos. Aí você imagina, falta de dinheiro, metade do orçamento direto federal vai para os banqueiros e tudo que é produzido é o caso dessa Petrobras aí. Vai para os banqueiros direto, de um jeito ou de outro. Como estamos em campanha, uma dúvida que sempre acontece, que sempre tem, é como é que está sendo a relação da campanha aí de vocês, da campanha do PCO, e como está sendo a relação com a imprensa, como é que a imprensa está recebendo, se está convidando para debate, se não está convidando para debate, se convida para dar uma entrevista de meia hora em 45 dias, só para dizer que convidou. Como é que é essa relação? Você podia explicar? Eu acho que tá sendo boa, pelo menos aqui em Curitiba. O pessoal chamou aí para sabatinas, entrevistas, em grande parte, né, nas rádios, né? As rádios têm feito aí algo mais plural, têm chamado todo mundo. Já as grandes mídias, já eles escolhem ali os 5 principais, os 4, e esquecem do restante. A minha faculdade, infelizmente, acho que vai fazer um debate amanhã, e chamou 6 dos 10, não chamou 4. E olha que é uma universidade pública que deveria ter chamado todo mundo pro debate. Agora, a sabatina eles vão fazer com todo mundo. Algumas entrevistas, o pessoal, em grande parte, foi super de boa. Teve ali uma ou duas que o pessoal tentou pegar um pouco mais, assim, fazer umas perguntas mais... tipo, por exemplo, a gente colocou o fim da indústria das multas. E algumas mídias aqui divulgaram o fim das multas, né? Candidato que quer acabar com as multas. Tá, não, tá valendo, tá valendo. Provavelmente eles fizeram isso para chamar a atenção, né? E aí depois eles colocavam no textinho, na figura eles colocavam lá, fim das multas. Mas aí no textinho eles colocavam lá, fim da indústria das multas, né?
Imagino que era para chamar a atenção, fazer alguma coisa assim, só que no final acaba sendo bom para nós, porque essa pauta, achando que é mais liberdade para as pessoas, acaba sendo favorável para o partido, né? Porque o principal argumento que o pessoal bate nos comunistas é a questão da censura, a questão da falta da liberdade. Agora, se eles mostram o partido que quer planificar a economia e quer aumentar a liberdade para os indivíduos, é sucesso para nós. É isso aí que eu tenho visto por aqui em Curitiba. Indústria das multas ninguém gosta, realmente. Outra pergunta, que é um ponto interessante, e a gente sempre está perguntando aos nossos entrevistados, como está sendo a aceitação da população à campanha. Quer dizer, eu sei que tem a limitação da imprensa, que convida para uma sabatina, mas não convida para o debate, que não temos o horário eleitoral, quer dizer, temos todas as estações, as limitações possíveis e imagináveis nesse momento, inclusive o fundo eleitoral que não foi pago ainda. Mas, mesmo com tudo isso, eu sei que estão fazendo campanha. Então, como é que está sendo a aceitação dessa campanha? O quanto dessa campanha está conseguindo chegar na população e como a população reage a essa campanha? Eu acho que está sendo muito pouco. Pelo menos eu ando aí de ônibus, pouca gente me reconhece. Mas eu tenho conversado com alguns cobradores de ônibus aqui, o pessoal tá animado. Na minha universidade mesmo, o pessoal ficou surpreso de eu ser candidato a prefeito. Tipo, como assim? O pessoal não acreditou inicialmente. Mas ainda a gente está com pouco alcance, principalmente nas mídias sociais, coisas assim, para a gente poder alavancar. O que eu vejo que ser reconhecido, assim, como candidato a prefeito é um passo, assim, que é meio difícil de ser dado. Agora, gente que já é conhecida na política acaba sendo mais fácil, que a pessoa anda em qualquer lugar, é reconhecido, beleza. Mas você passar essa barreira não é assim tão simples. E claro, o que eu vejo aqui, eu vou na rua 15, quem está passeando mais ali pela rua 15 é um pessoal mais de classe média, né? Agora, a gente não consegue ter um contato muito bom com os trabalhadores em si, que se for na periferia, a população não está ali nos bairros, em suas casas, no dia de semanas. Eles estão no ambiente de trabalho, e no ambiente de trabalho a gente não consegue ter um fácil acesso, assim, para conseguir conversar com os trabalhadores. Então, no final, a gente acaba conversando com uma classe média, e às vezes a classe média não está mais para o lado imperialista do que do lado dos trabalhadores em si, né? No lado contra-imperial. Então, é isso que eu sinto aí na campanha, de conseguir abordar os trabalhadores. Então, os cobradores que eu consigo conversar ali quando eu vou pegar o ônibus, eu troco umas ideias, é muito mais acessível. Agora, na rua 15, por exemplo, que é um público aberto, que o pessoal está ali para olhar as lojas, para comprar alguma coisa, é um público mais difícil. Bom, é natural que uma parte da classe média, principalmente a classe média alta, não tenha tanta simpatia por não ter. Mas tudo bem. A grande questão era por exemplo, quando a gente fala sobre a questão, quando vocês falam sobre a questão do como tem que ser o governo dos trabalhadores, como é que tem que ser o, o governo que a população participe, como teria que ser a questão do que o Estado deveria atender, como é uma questão das multas. Como é que os trabalhadores que vocês têm contato, porque essa é a grande questão, né? O quanto de contato vocês conseguem ter aí. Isso não é uma questão individual, é uma questão, como eu falei anteriormente,
A gente, não foi pago o fundo eleitoral, aí tem uma limitação de recursos. Comparado, o PCO estava previsto receber 3 milhões, e o PL era 800 milhões, quase 300 vezes. E assim, mesmo tão pouco para o país inteiro, fazer uma campanha é uma coisa cara, mesmo tão pouco para o país inteiro, até agora não foi pago. E já se fala em aprisionar parte do recurso. É natural que, com a perseguição que o PCO está sofrendo nesse momento, tanto política como econômica, como de campanha mesmo, tem essa situação. Mas com esses cobradores, com o pessoal que tem contato, como é que eles veem as propostas que vocês falam para eles? Qual a reação deles diante das propostas que o partido coloca? O que o pessoal quer é aquele feijão com arroz. Ele quer o negócio bem feito, que o serviço funcione. Eles acabam tendo mais simpatia porque a gente tá ali. Tipo, eles veem que a gente tá pegando ônibus todo dia, que tá ali próximo deles, e que eles têm uma expectativa de, pô, se o rapaz ali também pode fazer política, por que que eu não posso, né? Eu acho que é essa parte interessante, que a gente poder dar essa esperança de, pô, vamos tentar fazer política aí, junta aí no PCO, se eu aqui com 1,5 metro aqui, com a minha idade e tal, posso ser candidato a prefeito, por que que o cobrador não pode, né? Nesse sentido. Só que, claro, o partido, essa eleição burguesa, o pessoal tem esperança que é uma democracia, tal, e tudo, mas no final, o pessoal cobrador ele tem a menor chance, até eu mesmo, não tenho a menor chance de ganhar essas eleições. Porém, é importante a gente estar ali na campanha para poder ir mobilizando e pressionando os empresários, a burguesia, que eles estão perdendo a força de certo modo. Só que quando eles chegarem num ponto em que eles não conseguirem mais ter força, a gente vai passar eles. Isso é tanto como mostra aí a questão do dinheiro, né? O pessoal ganha 800, 300 vezes mais e é capaz de ter uma votação proporcionalmente mais baixa que a nossa, em relação ao dinheiro investido com a quantidade de votos ganhos. É exatamente essa situação. É interessante isso, porque o que o pessoal quer mesmo, o trabalhador, é salário, trabalho, são as coisas básicas. E uma parte da esquerda parece que esqueceu disso, né? Vai falar sobre gênero, sobre sei lá o quê, e o básico que deveria falar é que uma parte da esquerda não está tocando hoje. Felipe, diante dessa questão que eu já falei do fundo eleitoral e das condições, dos problemas que você colocou, das limitações, a pergunta que eu faço aqui é: para quem teve contato com a sua campanha, com a campanha do PCO, e quer contribuir com a campanha, como ele pode fazer isso? Eu vi que tem uma vaquinha, que eu quero apoiar, e vi que são feitas atividades. Aí eu queria que você falasse um pouco sobre esses dois pontos, sobre as atividades que estão Uhum. sendo feitas aí e sobre como uma pessoa poderia estar apoiando nessa campanha também. Então, a gente está fazendo atividade de ruas, panfletagem aí na Rua 15, alguns dias. Porém, o mais importante é no CCBP aos sábados à tarde, que a gente tem ali um local aqui em Curitiba, que a gente assiste a análise do Rui Costa Pimenta e também faz ali uma breve discussão, discute alguns pontos ali da análise. E também dia 18, na próxima, não hoje, na próxima quarta-feira, a gente vai ter o lançamento do livro do Ramais, que também é uma movimentação importante, visto que estamos quase um ano desde o início da guerra, lá da resistência do Hamas contra o Israel, né? E eu acho que em grande parte as atividades são essas. A mais importante é dia 18, que a gente vai começar a fazer uma campanha de contatos para poder chamar o pessoal. E eu acho que é o item mais importante aí da mobilização. Perfeito. É,
Eu queria primeiro agradecer a participação, Felipe. Eu queria que você falasse sobre você novamente, quer dizer, fizesse suas considerações finais, falasse com os companheiros aí de Curitiba, tivesse chamado eles a lutar com vocês, conosco, e se despedisse da nossa audiência. Opa. As eleições aí é só uma etapa, ainda vai ter muita briga pela frente, muita coisa aí até dentro dos BRICS, o avanço do Brasil nos BRICS. E a gente vamos continuar na luta, vamos tentar puxar aí o Lula mais para a esquerda. Embora eu tenha uma certa pessimismo nessa questão municipais, eu creio aí que a direita vai acabar ganhando muito terreno e uma margem aí de luta aí pela frente vai ser bem grande. Então a gente tem que se preparar aí para isso e vamos estar lá, vamos tentar colocar nossa política na mesa, não deixar aí a gente perder essa oportunidade de mudanças. Novamente, muito obrigado e ficamos aqui em mais um episódio do TTT. Valeu.